Estamos começando mais um episódio poderoso que eu tenho a alegria de receber aqui. Nós temos a alegria, um pastor, amigo, marido, pai, um homem de Deus. E tem algumas características que a gente vai conversar sobre ele que eu vou deixar para o episódio. Com vocês, pastor André. Oh, que honra, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Rayan. Meu Deus, é uma alegria, inclusive, pastor André. Ele tem sido um canal de Deus nas nossas vidas, nesse projeto do podcast também. Quando nós começamos, o pastor André falou, cara, olha que legal esse projeto, já estou pensando possíveis convidados. Verdade. E já nos conectou com muita gente boa, inclusive ao longo das gravações de hoje, que costumeiramente nós tiramos um dia e gravamos 3, 4 episódios. Algumas circunstâncias gravamos até um pouquinho mais. E hoje nós vamos receber aqui um convidado maravilhoso, que foi conexão do pastor André. Como ele vai estar no episódio desse convidado, nós vamos deixar vamos dar de o spoiler, surpresa. Né? E talvez a cronologia, o dia que sai esse episódio seja depois. Pode ser. Né? Então, mas enfim, o pastor André tem sido um grande instrumento de Deus na nossa equipe aqui de São Paulo, no staff da nossa igreja. Ele é membro, parte da equipe pastoral do Campus São Paulo, não só do Anália Franco, mas também do Campus Eldorado. Então, é um pastor brilhante que tem sido muito usado por Deus e é uma honra ter você aqui com a gente, pastorzão. Amém, a honra é minha. Obrigado novamente. E eu quero até, antes de mais nada, fazer um agradecimento aqui e dar um testemunho. Quanto você tem abençoado as nossas vidas. Não só você, mas eu costumo dizer essa nova geração de pastores aí, porque eu não vou falar a idade aqui, mas provavelmente eu tenho de casado quase a sua idade já, né? E eu tenho visto o quanto que aquilo que o apóstolo Paulo até ensina, né, daquela passagem de bastão de uma geração para outra, quanto vocês, né, tanto você, Camila e tantos outros que fazem parte dessa nova geração de pastores aqui na nossa igreja, tem sido realmente uma bênção, tem influenciado essa geração de jovens. Então a gente só tem a agradecer e continuem assim, que vocês vão voar longe, voar alto. Glória a Deus, é um prazer. Mas nós, que somos mais novos, sem vocês, que já têm muita estrada, muita experiência, nós perderíamos muito, muito. Então, isso é uma coisa muito legal da nossa Exato, igreja, isso né? é muito legal, né? Essa palavra é diferente, né? Essa simbiose, né? Essa conexão, né? Que, aliás, é muito estimulada pelo nosso próprio pastor, né? Exatamente. Ele dá muita liberdade para a nova geração, ele ouve demais, que é uma característica dele, né? Então, eu vejo muito isso aqui na Paz São Paulo, essa conexão entre gerações. E nós temos aqui gerações que estão depois de você. Sim. Temos a sua geração com vários pastores e líderes. E nós temos outros jovens também que estão chegando. Aí. Mas nossa equipe ela tem essa pluralidade, né? Esse conjunto de... E isso traz um equilíbrio, né? Maravilhoso. Maravilhoso, porque de um lado nós temos pessoas com muita visão, com muita experiência. Do outro lado, nós temos pessoas cheias de gás, com muita vontade e que também entendem bastante como a galera está vindo, as coisas mais modernas, essa questão da tecnologia, meio que a gente já cresceu nesse cenário, né? Eu cresci com videogame, com televisão, com filme, e então é muito boa essa conexão e eu acho que deixa a nossa igreja uma igreja mais completa. Porque recebe bem melhor as famílias, cuida melhor dos casais, cuida melhor dos jovens. Então, assim, eu acho incrível é como se fosse uma equipe multidisciplinar, né? Com várias linhas de trabalho que acabam se complementando, né? Exatamente. Eu estava até escutando o último podcast com Elielson Stumano, e ele falando de projetor, né? De retroprojetor, entre outras coisas. Talvez essa galera nova não saiba nem o que é isso, né? Nem imagina que isso existia um dia dentro da igreja, né? Talvez você colocar... Eu não lembro nem como que chamava aquela folha com a letra da música. Que eu chamei de transparência. Exatamente. Exato, né? transparência. Mas o Stumano ele trouxe película. Eu não sei. Ele é mais técnico. Talvez seja a linguagem. Mas era aquela folha transparente. Exato. Que imprimia a letra nela. A letra era até onde eu lembro, dava até de escrever. Tinha tinha uma caneta específica que você podia escrever uma canetinha. Dava tempo de você pegar impresso, aí você fazia à mão, às vezes um texto bíblico.
Mas olha, para quem não sabe, a Paz São Paulo não está muito longe disso não. Quando nós iniciamos lá no comecinho, lá no buffet, você já estava aqui em São Paulo, Rainha? Acho que já, né? Não era muito longe dessa estrutura não. Já tínhamos ali um projetorzinho e tal, mas a estrutura simples, era muito simples também. E olha onde Deus tem nos levado para a glória dele, né? E pela misericórdia dele. É verdade. Você tem falado, inclusive, como você chegou aqui na gravação que a gente fez com o Stumano um pouquinho antes, você até falou, né? Você fez um comentário sobre a influência que o Stumano tem tido, e inclusive na sua casa, né? Exatamente. O Stumano, além de um testemunho maravilhoso, né? Quem não assistiu pode assistir o episódio lá com o Stumano. Ele também é um treinador de novos líderes, um treinador de voluntários. E hoje ele tem uma equipe aí, aliás, eu faço um trabalho aqui na Pastor, depois a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe, que eu costumo chamar de pastor, né? Eu acabo recebendo equipes de pastores do Brasil inteiro e do mundo para poder conhecer as nossas estruturas. E sempre uma área que é muito buscada, muito visitada, é exatamente a área de mídia. E eu sempre falava, olha, esse daqui é o ministério, quando eu entrava na sala de Stumano, eu falava, esse aqui é o ministério que tem mais frutificado na igreja. Eu perdi até a conta da quantidade de voluntários que foram treinados por ele. Vocês têm noção de quantos voluntários que nós temos hoje na comunicação? Já aumentou, tá vendo? Muita gente, cara. 150. 150 pessoas que operam câmeras fotográficas, filmagem, edição, redes sociais. E não é simples de... E detalhe, pessoas que iniciaram do zero, muitas vezes sem conhecer nada, né? E aí acabam se apaixonando por essa área e acabam se tornando muitas vezes até profissionais da área. Isso é muito legal. Esse é um papel da igreja também, né? De formar cidadãos. Inclusive, dentro da sua casa, você tem uma pessoa que foi treinada. Tem. A minha filha hoje faz jornalismo, mas começou também aqui na igreja, cuidando da parte de mídia. Até hoje ainda ela serve aqui no ministério também. Eu acho isso maravilhoso. Quanto a igreja tem sido um instrumento para preparar os jovens, para preparar as pessoas. E, às vezes, até dar um norte profissional para a pessoa, né? A pessoa, poxa, eu amo tanto fazer isso. Muitas pessoas, às vezes, começam a liderar um life group, vê que falam bem, que lidam bem com pessoas e acabam desenvolvendo suas carreiras. Exato. Usando essas valências, né, esses talentos. A minha esposa, ela costuma dizer que ela era muito tímida para falar, mas o Life Group desafiou muito ela, né? As células, ela até comenta que tinha uma líder, a discipuladora dela, a Marcinha, estimulava muito ela para ela falar. Então, hoje você vai dar a palavra. Semana que vem você vai dar a palavra na reunião de pequenos grupos. E aí ela tinha que se preparar. No começo ficou muito nervosa, mas como aquilo desenvolveu ela. E hoje, assim, isso afetou totalmente a carreira. Hoje ela é dentista. E como muitas coisas que ela desenvolveu dentro da igreja acabaram abençoando. Totalmente desinibida, né? Hoje totalmente destravada. Hoje você ouve que ela era tímida, é até difícil de... Porque... Pode não parecer, mas eu era muito tímido também. É mesmo? Demais, demais. Até conhecer Jesus, eu tinha um bloqueio, e com certeza era um bloqueio espiritual, eu tinha pavor de poder falar na frente de outras pessoas. Eu me lembro até de um episódio, quando eu ainda estava na escola, ainda era talvez garoto, assim, eu tive que fazer uma daquelas apresentações de seminário e tal. E olha, essa cena me vem à mente até hoje, assim, que eu estava lendo ali, tremendo, e o suor escorria pelo braço, assim, ao ponto de pingar. Nervoso. De tanto nervoso, né? Mas é interessante, quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda na nossa vida, né? E uma área que você tinha muita dificuldade, meio que era o seu maior ponto forte, né? Que era pregar, falar e se comunicar. Hoje é uma das áreas que mais Deus tem te usado, discipulando pessoas, aconselhando, ministrando a palavra. Se tornou parte da minha profissão também, né? Porque além de pastor, eu também sou do mercado, e uma das minhas principais, dos meus principais skills ali, as minhas competências, é exatamente a parte de treinamento corporativo. Então, já dei treinamento para milhares e milhares de pessoas, e aí quando eu me via à frente de vários executivos, gerentes, diretores, CEOs, CFOs, aí eu ficava pensando nessa cena lá atrás, né? Eu suando frio ali, tremendo de medo, e hoje Deus me colocando nessa posição. É só o Senhor mesmo. É impressionante. Você citou um ponto interessante, que antes até em off a gente estava conversando, que eu acho muito legal. Inclusive é uma coisa que eu te admiro muito, não só eu, mas eu já ouvi isso do próprio pastor Eibe e de outros pastores que nós temos aqui. O quanto é admirável o fato de você ser super dedicado, ter várias funções como membro do staff, como
equipe pastoral e não ser um pastor tempo integral financiado, né? Ser um pastor que tem sua vocação, tem o seu trabalho, é um ministro de mercado, mas também é um pastor ordenado que exerce várias funções dentro da igreja e talvez seja um novo perfil que Deus pode usar, né, até na nossa realidade no país e em outros lugares, de não necessariamente o pastor ser tempo integral financiado, porque às vezes o processo de crescimento da igreja não acompanha, às vezes o processo financeiro não acompanha a demanda de cuidar de tantas pessoas, de tantos ministérios. E pessoas como você não apenas trabalham muito, como investem também, né? Tá colocando o ombro embaixo. Eu acho isso admirável. Inspira até quem é funcionário tempo integral, quem é financiado integralmente. É inspirador, pastor, seu exemplo, seu testemunho. Mas conta um pouquinho pra gente como tem sido, como Deus tem te usado, tanto como no campo operacional, no trabalho, como também como você está fazendo essas coisas todas e equilibrando esses pratos, né? Mas é interessante até o que você comentou, porque isso é uma quebra de paradigma que a gente tem que fazer. E a gente tem trabalhado para isso, né? Muito aqui na Paz, a partir dos nossos life groups, que é de levar a pessoa, o cristão ali, a entender que ele também é um pastor. Talvez não com o P maiúsculo, por conta da função, como nós falamos aqui, mas ele é um pastor porque ele está cuidando de vidas. Então, essa quebra de paradigma faz com que a pessoa possa servir a Deus com intensidade, independente de títulos, de cargos, de funções, né? Porque o primeiro chamado nosso é sermos ministros de reconciliação, de reconciliar o mundo com Cristo, né? Com Deus. Então, acho que esse é um paradigma que a gente tem quebrado aqui na nossa igreja, levando as pessoas a servirem a Deus de forma intensa e com paixão, realmente. Eu sou pastor ordenado desde 2008. 2008 já. Quantos anos dão já? Não sei, me perdi as contas aí. 14? Olha, 18, 16 anos. 16 anos. Eu não sou muito dos cálculos, mas... Eu também não sou. Eu sou pastor ordenado desde 2008 já. E é interessante que ao longo desse tempo todo, eu sempre fui pastor, se a gente pudesse colocar uma categoria, pastor voluntário. Porque eu não somente servi como líder de jovens, como pastor de jovens, como pastor líder de ministérios, como pastor auxiliar, mas também como pastor sênior de igreja, né? É mesmo? Quando nós casamos, Jess e eu, nós já nos conhecíamos e nós já tínhamos feito seminário junto, né? Seminário teológico, fizemos bacharel em teologia. Eu fiz um seminário em Guarulhos, depois eu finalizei na Faculdade Batista de Minas. Ela fez missão Novas Tribos do Brasil, Peniel, missão transcultural. E desde então, quando nós nos conhecemos ainda na igreja, ainda lá jovens, nós já tínhamos um sonho de sermos missionários. E esse sempre foi o nosso desejo. A gente falava, bom, quando a gente casar, a gente vai servir a Deus talvez em algum país como, sei lá, Guiné-Bissau, Angola, sei lá, algum lugar desses aí. E é interessante que Deus nos levou para sermos missionários em Bragança Paulista, porque nós já éramos pastores ordenados, auxiliares. Por conta do meu trabalho, eu fui transferido de São Paulo para a região do interior de São Paulo. E ali, de novo, a questão da intencionalidade, da paixão. Eu fui, através do trabalho, talvez só como um pretexto. Foi aquilo que Deus usou para poder me levar lá. Mas eu sabia que o propósito maior era servir o reino. E é interessante, se você até me permite dar um testemunho rapidinho aqui, esse momento da nossa história foi muito legal, porque a gente estava passando de viagem em Bragança Paulista, quem conhece sabe, ali conhece aquele lago na entrada de Bragança, e a gente estava indo para o Circuito das Águas, e aí nós paramos no McDonald's, bem na frente do lago ali em Bragança Paulista. E aí eu fui buscar um lanche para a Jessie, e aí quando eu voltei eu vi ela olhando para o lago assim, e eu falei, bom, aconteceu alguma coisa? Ela falou, filho, o Espírito Santo acabou de falar comigo que nós vamos morar aqui nessa cidade. Eu falei, amém, se for da vontade de Deus. Isso era novembro, eu vou resumir bem aqui, né? Isso era novembro. Em janeiro eu já estava morando na cidade com trabalho, com tudo pago pela empresa, e já com a bênção do meu pastor líder na época para que pudéssemos começar um trabalho naquela cidade também.
Então eu digo que o trabalho foi só o pretexto que Deus utilizou, o caminho que Deus utilizou, a ferramenta que Ele nos forneceu para que nós pudéssemos chegar naquela cidade. E o mais interessante e por que eu falo que nós acabamos sendo missionários em Bragança ao invés de ser na África ou em qualquer outro lugar? Porque eu mudei para Bragança em dezembro, em janeiro a Jess foi, com toda a nossa mudança. Começamos um life group na nossa casa, formato que a gente conhece muito bem, só eu, a Jess e a Ana, bem pequenininha, e aí começamos a conhecer pessoas, fazer conexões, sermos muito ousados no Senhor, do tipo assim, eu visitava, batia na porta das delegacias e falava, preciso falar com o comandante, os policiais ficavam todos cismados, por quem é esse doido aí que está entrando aqui? E ele falou, mas o que o senhor precisa? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu não preciso, vocês precisam. Eu vim aqui orar por vocês, nós vamos começar uma igreja forte e poderosa nesse lugar, eu quero abençoar a sua vida. E é impressionante como Deus ia preparando assim realmente o caminho, né? Resumindo, Rayan, de quando nós chegamos em Bragança Paulista, em janeiro, exatamente dia 15 de junho, se eu não me falho, foi 15 ou 23 de junho, não estou muito certo, 6 meses depois, nós já estávamos com a igreja, com mais de 130 pessoas. Que isso? Um negócio absurdo, é verdade. Então, assim, aquilo que nós sonhávamos e pensávamos, Deus falou, não é bem aquilo que vocês estão pensando, o caminho é outro aqui. E ali em Bragança, nós ficamos durante 7 anos, fizemos um trabalho maravilhoso ali, temos até hoje lá frutos maravilhosos, pessoas que nos amam, pessoas que nós amamos demais também. E ao longo de todo esse período, falando um pouco daquilo que você perguntou, sempre trabalhando, interessante. Eu já era gerente geral da Porto Seguro, uma empresa de seguros muito conhecida no Brasil, na região toda. Eu era responsável não só por Bragança Paulista, Atibaia e mais 11 cidades, e ainda era o pastor sênior da igreja. Pastor principal. Pastor principal da igreja. Junto com uma função de executivo. Exatamente. Então era um desafio, é um desafio, né? Mas quando você tem esse chamado, quando você tem essa paixão, eu acho que nada te impede de você avançar, dificuldade nenhuma, a resiliência vem, a graça te sustenta e assim a gente vai levando. Então, desde 2008, então, que nós fomos ordenados pastores, até hoje eu continuo servindo a igreja de forma muito intencional, com paixão e também sendo um ministro de mercado também, né? Rapaz, é lindo. Eu me lembro da história do meu pai, porque meu pai é piloto de avião, né? Então, sempre foi, desde os 18 anos que ele tirou as carteiras, ele viveu a sua carreira, ainda está em atividade, está muito jovem, inclusive. E meu pai se tornou pastor principal, pastor sênior, e enquanto isso ele continuou exercendo a profissão. E a maior parte do ministério do meu pai foi voluntário. Inclusive, sempre teve esse coração, né? Era uma jornada dupla, com vários desafios. Me lembro de várias programações. Ele tinha o voo alterado de horário e às vezes não chegava a tempo, ou então chegava direto para o culto, ou então muitas vezes ia para a capital, pegava um carro, fazia a programação, o culto, o evento, o encontro com Deus, enfim, voltava dirigindo para a capital para pegar o avião, enfim. Então, parece loucura para alguns, né? Realmente é desafiador, né? Imagina, você estava ali gerenciando, até onde eu sei, a Porto Seguro é a maior seguradora do país. É a maior. Então, não sei se isso mudou, mas você está ali gerenciando várias equipes e vários processos. Fazendo propaganda da Porto Seguro aqui, que desconto depois. Gratuitamente. Mas você que é da Porto Seguro está nos ouvindo, Deus tem um plano para sua vida. É verdade. Não deixa ser usado por Deus. Hein? Mas com um baita desafio profissional e ainda assim, não usando isso de desculpa para não se envolver tanto, para só frequentar o culto, né? Fala, não, eu quero trabalhar, eu quero cuidar de pessoas, eu quero apacentar, eu quero treinar outras pessoas, eu quero consolidar, eu quero aconselhar. Puxa vida. E às vezes o domingo era o seu dia de folga. Esse é um ponto interessante, né? Porque eu costumo me lembrar das palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, né? Ele treinando o Timóteo ali para o ministério, ele, de certa forma, até para a sucessão dele como um grande líder ali. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele dá muitas dicas ali para Timóteo, e Paulo estava prestes a
a morrer. Ele sabia que os dias dele estavam chegando no final ali naquela prisão. E, entre outras coisas, ele fala para Timóteo, de uma forma assim, trazendo aqui um contraponto, ele fala para Timóteo, Timóteo, seja exemplo dos fiéis, faça isso, faça aquilo outro. Na verdade, Paulo está falando o seguinte, todos podem, você não, porque você tem um chamado. Tem coisas que todo mundo vai poder fazer, mas você não. Por que eu estou falando isso? Porque pode parecer loucura para alguns, mas para nós que temos um chamado, esse tempo de descanso e compartilhar isso, dividir esse tempo de um trabalho secular com a igreja, esse tempo de descanso praticamente não existe no sentido de final de semana. Obviamente que a gente tem que ter o tempo da família, tem que ter o seu tempo reservado ali, mas aquilo que é dia de descanso para alguns é dia de trabalho para a gente. Esse é o detalhe. E assim, você poderia ali facilmente falar, gente, eu não dou conta, puxa vida, tá difícil, minha agenda tá cheia, mas desses anos todos, até a ordenação e depois da ordenação, você sempre continuou esse investimento na obra e como é gratificante, né, pastorzão? Sempre. E acho que esse é o grande detalhe, né? É muito gratificante você ver realmente assim pessoas sendo salvas, vidas sendo transformadas. Quando eu ainda, falando de Bragança, quando eu visito a cidade, a gente encontra pessoas ainda que são frutos do ministério. Cara, isso não tem preço, né? Então, acho que todo esforço é válido para você poder ver uma vida sendo salva, ver uma vida sendo transformada. Com toda certeza. Você que está ouvindo a gente e por algum motivo você que nunca se envolveu, nunca serviu, nunca atuou de forma voluntária em nada assim que afeta as pessoas, cara, você não tem noção do que alguém olhar para você muitas vezes com os olhos cheios de lágrimas e te agradecer e falar, puxa, você foi um instrumento de Deus na minha vida. É verdade. Isso faz valer todo o esforço, toda a dedicação. Na verdade, isso nos move, né? Isso é a paixão, né? É a paixão que nos move. E quando nós voltamos para São Paulo, depois dessa jornada em Bragança, que foram quase 7 anos, aí talvez seja tema até para um outro podcast aqui, para entender como que a gente veio parar exatamente na equipe. Essa pergunta. É uma história longa. Como você conheceu a Paz Church? É um negócio muito louco, assim, porque nós estávamos totalmente tranquilos, bem ajustados, não tínhamos por que sair de Bragança Paulista, mas Deus começou a mover os alicerces e nós começamos a sentir realmente que o nosso tempo ali estava dando. E aí, depois de quase 8 anos, Deus, da mesma forma como Deus usou o trabalho para me levar para lá, Ele percebeu a minha resistência e um certo comodismo, né, de ficar ali na zona de conforto, por mais que não fosse fácil. E Ele falou, eu tenho coisas novas e grandes para você, ou maiores para você. Ele começou a mexer também com as bases de trabalho para que a gente pudesse, de alguma forma, sair da cidade. Só que nós tínhamos a vida totalmente estruturada lá. Então, assim, de uma forma bem resumida mesmo, porque teriam muitos outros detalhes, e eu acho que isso que é muito legal a gente falar. Assim, eu faço parte da equipe que veio para São Paulo, porque alguns vieram de Santarém, outros de Fortaleza, outros de Sinop, Cuiabá, né, outros de Boa Vista. Eu vim de Bragança Paulista, porque eu cheguei em São Paulo exatamente quando a equipe estava chegando aqui. Já conhecendo também, obviamente já conhecia o pastor Eibe, já conhecia o projeto da Paz São Paulo, mas não tinha por que a gente sair de Bragança. E Deus literalmente nos arrancou de lá, né? E a igreja passamos a igreja, foi pastoreada por outra pessoa, e a gente veio para São Paulo, e quando nós chegamos em São Paulo, a gente falou, tá, e agora? O que a gente faz? Né? E aí eu me lembro que um dia eu estava em casa, num domingo à tarde, e a gente estava procurando igreja para poder congregar, e naquele processo de visitar, para não ficar sem cultuar, obviamente. E aí eu falei para Jesse, eu sei que o pastor Eibe já está com uma equipe aqui em São Paulo. Eu pelo menos imagino, mas não sei onde que é, então deixa eu procurar. Isso nós estamos falando já de 8 anos, né? 8 anos atrás, 8 anos. E aí eu fui buscar... As primeiras equipes chegaram. As primeiras equipes. E aí eu fui buscar, aí eu achei uma propaganda do Facebook, era um post do Facebook, não lembro exatamente, e só falava Igreja da Paz, né? Na época nós éramos Igreja da Paz, ainda não tínhamos feito alteração de nome nem de identidade visual. E aí só colocava lá o endereço da Azevedo Soares, mas não tinha o horário do culto, era interessante. Olha como a mídia precisava do humano daquela época lá, viu? E aí eu falei,
E aí eu fui. Ele tá respondendo que não tava aqui ainda. Então não é culpa sua, não. E aí o que acontece? Bom, eu pensei assim, como bom crente, ou como bons crentes, deve ser o seguinte: o culto deve ser ou 6h30, ou 6 horas, ou 7 horas da noite. Então eu vou fazer o seguinte: eu fui no meio desses horários aí, conforme foi, eu chego um pouco atrasado ou um pouco adiantado. Bom, cheguei um pouco adiantado lá no buffet, lá no culto lá do buffet. Azevedo Soares. E foi exatamente no primeiro dia que o pastor Eibe estava aqui, pregando a primeira mensagem dele de forma definitiva aqui em São Paulo, porque no começo ele estava fazendo aquele processo de transição ainda. Ele entrou de férias e juntou com um tempo sabático antes de começar valendo. Exatamente. E foi o primeiro dia que ele estava aqui definitivamente em São Paulo aqui. E ali nós nos conectamos, e aí eu fiz parte depois do primeiro life group dele também, né? Então veja que quando o pessoal fala assim, vocês vieram com a equipe de algum lugar, eu vim da equipe, vim com a equipe de Bragança. A gente brinca exatamente isso, fala assim, nós viemos com a equipe do Espírito Santo. De Vitória, fala, não, do Espírito Santo mesmo, né? Então veja, é um negócio muito louco. E assim, desde então a gente tem servido aqui a igreja. E aí, voltando até no tema que você comentou, da questão de equilibrar a vida secular, trabalho com igreja, não mudou praticamente nada aqui em São Paulo. O pastor Eibe e tantos outros irmãos, o pastor Eliel, que é meu discipulador também, eles são muito provas disso. Quantas e quantas vezes eu chegava com a mala direto pro Life Group, né, com a mala de viagem. Ia lá na tua terra, dar treinamentos lá, né? E aí, a nossa vida aqui foi assim, sempre foi essa... Chegava e ia direto pro Life Group. Direto pro Life Group. De igreja, muitas vezes, saía do culto, ia viajar no domingo à noite já, voltava só na outra sexta-feira, quando não na quinta-feira, ia direto pro Life Group. E sempre foi nessa pegada, assim. Mas, de novo, aquilo que parece que para alguns é um peso, ou uma loucura, uma maluquice, para nós é um chamado, é um prazer, é uma paixão, né? E o mais legal de tudo isso é o que você falou, é ver os frutos. E hoje a gente vê frutos aí para a glória do Senhor, como o pastor Eibe sempre fala, não por nós, mas apesar de nós, amigos que o Senhor colocou na nossa caminhada, amigos que eu conheci há 25 anos atrás, 30 anos atrás, e tive a oportunidade de reencontrá-los e convidá-los a participar da igreja. Hoje se converteram na paz, sabe? Passaram por todo o processo. Hoje são líderes de life group, supervisores de life group. Então, assim, isso não tem preço. E como Deus usa, né, as conexões que nós fazemos, os lugares que a gente frequenta. Você contando, né? Eu nasci em Alta Floresta, mas eu passei a maior parte dos anos em Sinop. Eu recebi a equipe da tua ex-igreja aqui. Inclusive, é verdade. Inclusive, hoje eles são pastores, se eu não me engano, da Verbo da Vida. Exato. Estão à frente de vários projetos lá, da Lila, o esposo, a Daimente estava aí também. Super jovens, né? Super novos. Só abrindo um parênteses, aquilo que eu comentei, a transição das gerações, né? Elas eram adolescentes quando eu era líder delas, quando a gente estava lá em Sinop. E aí elas entraram em contato e falaram, olha, nós estamos chegando em São Paulo, a gente quer visitar algumas igrejas. E como é que a gente faz? Eu falei, o pastor André vai te receber com todo carinho e tal, e vai te mostrar o nosso campus. E elas ficaram maravilhadas, amaram tudo, inclusive a sua hospitalidade. E eu fiquei muito... querendo voltar, inclusive, para esse culto. Acho que eles voltam agora no próximo feriado, se não me engano. Hein? Para acompanhar o culto, porque eles vieram durante a semana, mas eles não acompanharam aqui os nossos cultos de celebração, que é o que ela gostaria de conhecer, ela com o esposo e a Dai com o esposo também. Mas... eu estava em Sinop e Deus, de alguma maneira, Deus nos tirou de lá, nos chamou. E aí eu fui para Fortaleza e eu creio que foi o Espírito Santo mesmo que foi dirigindo, que foi abrindo as portas. E aí o pastor... Ele tanto abre como ele fecha, se você não quer. Literalmente, ele fecha algumas portas para poder te arrancar de um determinado lugar e colocar... Eu não tinha como ficar mais em Sinop. Exatamente. Foi de um jeito assim que não tinha como mais. E foi muito claro que Deus tinha algo diferente para aquela nova fase na minha vida. E aí, assim, pastor Eibe me convidou para fazer parte ficar um ano em Fortaleza como voluntário. E aí, o plano sempre foi São Paulo. Ele sempre deixou isso claro. Ele falou, olha, eu quero muito que você faça parte da nossa equipe de São Paulo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim nós viemos como missionários pela Missão Paz.
Mas nesse começo, como o Espírito Santo vai dirigindo as coisas e conduzindo para que a gente possa fazer parte desse grande plano. Muitos já estavam sonhando. A Mila, por exemplo, a minha esposa, ela já estava sonhando com São Paulo há anos, porque elas já sabiam do Atos em Ação, sabiam de tudo isso. Eu não sabia. Mas o Espírito Santo, né, o nosso Deus com seus planos maravilhosos, já tinha tudo esquematizado. E é interessante, você está falando, me veio à memória uma situação, quando eu pastoreava ainda em Bragança, e eu já acompanhava a Igreja da Paz e tudo, o mover que Deus estava fazendo a partir de Santarém ali e nos demais estados do Brasil. E eu me lembro que uma vez eu estava em uma conferência do MDA, né, e lá em Bragança Paulista, o pastor Ebe foi ministrar lá na igreja do Josué, que era do lado ali da igreja que nós éramos pastores também. E aí eu me lembro que o pastor Ebe começou a ministrar ali e falar, e aquilo começou a queimar no meu coração, né? E ele dando testemunho de como ganhar vidas, de nunca desistir, de amar as pessoas independente de qualquer coisa. E aí ele contou a história, para quem não conhece, né? A história do pastor Gildo, né? E aí ele começou a falar o quanto ele investiu na vida do Gildo e tal. E aí daqui a pouco ele fala, mas Deus foi tão bom e hoje o Gildo é um grande homem de Deus, um pastor poderoso, né? E eu quero apresentar para vocês o Gildo. E aí o Gildo levanta no meio da galera, no meio da conferência, né? O negócio foi maravilhoso e tal. Eu nem imaginava que alguns anos depois eu ia estar junto na mesma equipe que o pastor Eibe, o pastor Gildo, porque fez parte com a gente aqui, saiu hoje. Pastor Depois Gildo, Deus te abençoe. enviado. Pastor em Mato Grosso, né? Pastor de Mato Grosso. Não sei se é Mato Grosso do Sul, se é Campo Grande. Campo Grande, se eu não me engano. Acho que é Campo esse Grande. mesmo. É. Aliás, já saíram 6 igrejas daqui da Paz São Paulo, né? Exatamente. Então, assim, é um negócio. Os planos de Deus são Impressionante. São Pessoas que a impressionantes. gente acompanhava à distância nas grandes conferências. A primeira vez que eu vi o pastor Eibe, eu vi numa conferência em Goiânia, da Igreja Videira, que nós éramos vinculados, nós éramos da Vinha. E o pastor Eibe, Já tive lá ele algumas é vezes. impressionante. Ele assim, é uma pessoa muito usada por Deus, mas muito engraçado também. Então ele pregando e a gente, puxa vida, que pastor legal. E aí hoje poder estar servindo ao lado desses homens que a gente acompanhou e admirou, é um privilégio, é uma alegria. Né? Exatamente. E o mais legal, ou uma das coisas mais legais, é ver o quanto a humildade do nosso pastor, né? Eu estava falando aqui das gerações, né? Ele é impressionante como ele senta aqui e ouve o Ryan, ouve tantos outros jovens, ele quer ouvir, ele quer aprender, ele quer entender como que essa nova geração pensa, para que a gente possa criar esses links, essas conexões com aquilo que nós temos de chamado, de visão para o futuro. Esse é um ponto que eu admiro demais da nossa liderança. E assim, além de ser admirável, eu vejo que é uma coisa que torna o projeto mais longevo. Exato. Porque você não está se preocupando só em fazer seu trabalho, você está se preocupando em formar outras pessoas, em treinar outras pessoas. Você está super acostumado a estar nas reuniões de pastores aqui e muitas vezes reuniões definindo várias coisas, faz questão de ouvir os mais jovens, faz questão de deixar as pessoas participarem das decisões, opinarem. É um pastor super aberto, não faz as coisas do jeito dele, pelo contrário, sempre busca o que é melhor, muito flexível, muito aberto para aprender. Eu fico imaginando, puxa, com a idade que ele tem, com todo o sucesso que ele tem, essa fome de aprender, esse coração ensinável, eu fico imaginando, será que eu teria essa mesma disposição vivendo tudo isso? É constrangedor, é constrangedor. E eu tenho sido muito transformado aqui, passou esses anos convivendo com esses homens de Deus, não só os pastores Eibe e Andréia, pastor Sabá, Marileia, Arão, Esther, Giovanni. Cara, meus discipuladores também, o Matias Abar, eu tenho sido muito impactado com a vida deles. Eles são incríveis. Nós temos uma liderança. Nós temos aprendido demais com eles aqui, é uma grande bênção. E pela misericórdia de Deus, a gente tem visto, né, o que Deus tem feito aqui em São Paulo e ainda há de fazer, né? E aí, voltando até um passo atrás daquilo que a gente falou, né, do desafio de trabalhar e ser intencional na obra e dividir o tempo, hoje a gente colhe os frutos, né? A gente comentou aqui do bifezinho lá na Azevedo, né, com 40, 50, 60 pessoas. E hoje eu confesso que nem lembro mais quantos life groups nós já temos. Passou de 400. São mais, se eu não me engano, mais de 300 ou mais de 400? Quase 400, né? Quase 400, mas ainda é só o começo, né?
Nós temos uma visão de 100 campos, uma igreja de 1 milhão de Em pessoas. São Paulo, juntando os campos, já tem ultrapassado 5 mil pessoas nos nossos Sim, cultos. exatamente. É muita gente. Então, isso tudo é fruto do trabalho de cada pessoa que realmente se dedica, que entrega a sua vida, independente de estar trabalhando no secular ou não, se ser um ministro de mercado ou não, o resultado vem, né? Isso é impressionante. E pastor, assim, hoje, né, com toda a sua carreira profissional, até a igreja ter condições, independente da igreja, ter condições de assimilar você e sua família, às vezes é um processo longo. E imagina, perder o apoio, todos os dons, não só você, mas toda a sua esposa, a Jessie, a Ana, né, a Ana, sua filha, que são tão dedicadas na obra. Imagina se nós só tivéssemos isso quando vocês fossem financiados integralmente. Então, assim, não que não venha a acontecer, pode até ser que seja um plano de Deus para um futuro breve, mas, poxa vida, é uma grande satisfação ter uma família como a de vocês, dedicada, vinculada, na linha de frente, desde o plantio da igreja. Olha que bacana, né? São Paulo não faz muito tempo que São Paulo absorveu os pastores que foram enviados. É verdade. Então, assim, é recente que São Paulo está caminhando com as próprias pernas. Por muito tempo, outras igrejas, a Missão Paz, financiaram o projeto. Então, graças a Deus, você entendeu o chamado de Deus na sua vida e falou: eu vou servir com o meu melhor, vou dar tudo que eu tenho, sendo ou não contratado, voluntariamente. Cara, eu acho isso poderoso. É uma questão de paixão, de chamado, de entender o seu propósito. E agora vamos para cima dessa segunda fase, né? Se a gente pode chamar assim de segunda fase, novo campus, aqui no Anália Franco, daqui a pouco lá no Eldorado também, que foi uma outra fase que nós tivemos também aqui, né? Dentro da Paz São Paulo também. Eu fazia parte aqui da equipe do staff aqui do Anália Franco. E aí surgiu o desafio de iniciar também o campus de Eldorado. E, de novo, o Espírito Santo falou muito forte com a gente ali, porque poderíamos estar aqui, estávamos crescendo, liderando, supervisionando life groups, líderes de setor, talvez daqui a pouco área, já bem próximo de ter área também. E aí Deus falou muito forte com a gente: não, vamos fazer parte do projeto de lá. E nós transicionamos todos os nossos life groups aqui e iniciamos do zero lá. E hoje já temos ali temos um setor já funcionando ali já no Eldorado, a igreja crescendo, muito avivada, e uma grande bênção. E lá cresceu muito, muito, mas no começo, porque o Campus Eldorado, ele acontece no shopping e é no anfiteatro, no Teatro Eldorado. Teatro das Artes. Teatro das Artes. E ali tem capacidade para quase 800 pessoas. 800 pessoas. Então você imagina o desafio que era no começo, ali com as primeiras pessoas que chegaram. E a gente precisou mesmo de muito trabalho, de muita dedicação. Mas hoje nossos cultos são um sucesso. São um sucesso. Já fica o convite para você que é da região da Zona Sul, nos visitar lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. A gente costuma brincar que a gente tem o maior estacionamento de igreja de São Paulo, né? Capacidade de quase 5 mil veículos. Temos a maior praça de alimentação também. O maior playground. E agora o maior kids também, né? Porque a gente briga porque a gente utiliza toda a estrutura do shopping ao nosso favor lá. E aí os nossos cultos são às 11h30 da manhã no domingo. E é uma experiência muito boa. E eu acho até mais fácil levar os convidados. É um horário muito legal. Vamos dar um passeio no shopping, já emenda com o almoço. É muito joia, muito joia. Esse é outro ponto, né? Dentro do tema que você comentou aí, como ser intencional, né? Trabalhando fora, servindo na igreja. É você utilizar do tempo com sabedoria. Por exemplo, no Eldorado, você falou que o culto é às 11h30 da manhã. Então é muito legal, um horário muito bacana para a gente poder convidar outras pessoas, mas também é muito... a gente acaba agindo de forma intencional. Então a gente utiliza o domingo, já termina o culto, já está lá no shopping, já almoça, já faz uma reunião, já discipula, já tem comunhão, já tem reúne com novas pessoas. E assim a gente vai fazendo o trabalho. Se você ficar olhando para o tempo ou para a falta do tempo, você não vai conseguir fazer nada. E é verdade, assim... de alguma maneira, todos nós que servimos a Deus, nós estamos sacrificando alguma coisa. Exato. Mas o nosso empenho, o nosso esforço
não é nada comparado com a recompensa, tanto na glória quanto aqui nessa vida, vendo a transformação, vendo o reino de Deus avançando. O que a nossa igreja tem crescido hoje é poderoso. A gente sabe que é o agir de Deus mesmo, mas é lindo fazer parte disso. Exato. Cara, eu sou um dos que estão ali dedicando as suas vidas, família, recurso, tempo, talento, mas é muito satisfatório. É muito satisfatório você se envolver com a causa de Cristo. Jesus sangrou por causa das vidas, por causa do reino, para restaurar, para reconciliar a humanidade. E é um privilégio para nós. Paulo era esse cara bivocacionado. Exato. A gente encontra muitas figuras na Bíblia. Assim, Paulo é um desses grandes exemplos. Foi o apóstolo mais frutífero em termos de plantação de igrejas, de cartas escritas, de pessoas treinadas. Aliás, fica uma dica aqui, um incentivo para você que talvez pense que não tenha tempo de servir a Deus. O apóstolo Paulo também não tinha. E ele só escreveu metade do Novo Testamento. Então, e até mais do que aqueles que viram Jesus em loco, que viram Jesus fisicamente, né? Enquanto Jesus estava aqui, Paulo veio depois e frutificou mais. Exato. É impressionante. E alguém que trabalhava dia e noite, né? Construindo tendas. Ele tinha funções também com o Império Romano na época. Dupla cidadania às vezes facilitava esse processo dele. Cara que falava vários idiomas, viajou para. Inclusive, eu vi não faz muito tempo. As duas grandes viagens de Paulo, você olha o mapa. Paulo correu uma parte da Ásia, uma parte da Europa. Todas... Na época, sem transporte como nós temos hoje, navegação, barcos simplórios, cavalo, carruagem. Cara, a pé, ele visitou tantos lugares, fez tanta coisa que hoje, para nós, é tão mais fácil. Então... É um negócio absurdo. Quando nós estivemos essa última vez lá em Israel... Eu estava ali em Cesareia de Filipe e me veio à memória exatamente isso que você está falando. Cesareia de Filipe ele é uma parte ali que é margeada pelo mar Mediterrâneo. E aí, dali, Paulo evangelizou muito ali, né? Inclusive o centurião romano, aquele que se converteu. Cornélio, a casa de Cornélio era exatamente naquela região ali. E é interessante que dali... Diz a palavra de Deus que Paulo viajou para a Itália. Pois é. Aí eu fiquei pensando, poxa, para a gente hoje é tão tranquilo, né? Porque ele pega um voo de avião rapidinho. Não, ele pegou um navio, talvez quantos dias? Semanas, talvez meses, sei lá. A vela, não sei. Para poder pregar a palavra de Deus. Que loucura. Né? Então, assim, não tem justificativa. O tempo não pode ser uma desculpa para nós fazermos a obra do Senhor. Ou a falta dele, né? E você que está escutando esse episódio, você já não tinha desculpa. Agora, a sua responsabilidade aumentou. Você que está em casa, você não está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo nesse episódio, deixa eu te falar. Deus está te chamando para fazer grandes coisas, para ser um instrumento nas mãos dele. E deixa as desculpas de lado, deixa um pouco o cansaço de lado. Nossa cultura valoriza muito o cansaço. Né? Quantas vezes... Pais, mães chegam em casa e não dedicam tempo para os filhos porque estão cansados. Quantas pessoas não tiram tempo com Deus, não leem a palavra, puxa, minha agenda está uma loucura. Quantas pessoas não querem fazer parte de uma reunião de pequenos grupos, de life group, não querem discipular uma pessoa. Puxa, tudo bem você de repente não liderar algumas famílias, mas cuidar de uma pessoa, né? Servir uma vez por mês, às vezes, você escolhe o ministério, né, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode ser útil, uma vez por mês. Nem precisa ser como o pastor, que está quase... Ele tem quase o trabalho de um pastor tempo integral sendo voluntário. Quase não. Ele está em todas as reuniões que nós... Para você que não sabe, nós temos aproximadamente não, nós temos 9 cultos no final de semana. Que vai de sábado a segunda-feira. E faz assistência de culto, faz gestão de culto, está nas reuniões de staff, está nas reuniões de definições. Né? Inclusive, não sei se você vai para o retiro de jejum. Amanhã estamos lá. Vai para o retiro de jejum. Para pensar o esforço que é. Sábado tivemos aqui uma reunião maravilhosa, um encontro Havac também, à frente do Havac também. Você também tem que trabalhar diretamente no Havac, que é o 30 a mais. 30 a mais. Aquelas pessoas que estão... solteiros, viúvos ou divorciados. Jovens maduros, né? Exatamente. E olha só que
que lindo. Quantos talentos talvez as pessoas que estão nos ouvindo, pastorzão, que têm, Exato. não estão sendo usados, que, às vezes dons, Estão sendo graça. enterrados, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito, assim, falando a respeito de tempo, e eu tenho visto isso na prática, que é que se o diabo não conseguir te levar a pecar, ele vai te deixar ocupado. Ai, Isso é muito forte. repete pra gente. Se o diabo não conseguir te levar a pecar, ele vai te ocupar. Porque você estando ocupado, você deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E hoje a maior desculpa, a principal desculpa que a gente encontra das pessoas é: eu não tenho tempo. E eu não duvido realmente que não tenho, porque estão ocupados com dezenas e dezenas, milhares de coisas. Distrações não faltam nos dias de hoje. Então é a questão da gente realmente ser intencional, né? De entender o nosso chamado, de entender aquilo que Jesus fez por nós, né? O pastor Sabá sempre diz uma frase que eu gosto demais, até usei ela no último encontro Ravak, agora que eu ministrei, que ele diz o seguinte: o maior presente que Deus pôde nos dar é a nossa vida. E o maior presente que nós podemos dar para Deus é como nós vamos usar a vida que Deus nos deu. Uau. Então, tudo depende de nós. Dificuldades, Paulo tinha dificuldades. Jesus teve dificuldades. Ele falou em João 16:33, no mundo vai ser tudo suave. Não, só que não. Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se a gente pudesse trazer para uma versão atualizada do Ryan e do André, seria: no mundo tereis perrengues, aflições, problema, vai estar sem tempo, agenda louca. Carga horária de trabalho. Mas vamos para cima. Porque é só o começo, né? Então, não tem desculpa. Tem de bom ânimo, né? Tem de bom Anima. ânimo. Exatamente. Levanta a cabeça. E é impressionante, né, pastor? Verdade. Paulo foi perseguido. Os apóstolos, a igreja primitiva, foram mortos. Eles foram encarcerados. Eles foram objeto de entretenimento no Coliseu. E nada foi suficiente para pará-los. Exato. Para parar o ministério, para parar o serviço. Então, hoje nós temos esse caminho. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? Já que a gente está falando de Paulo, porque eu sou muito apaixonado pelo ministério de Paulo. Tem aquelas pessoas que você fala assim: quando eu chegar lá no céu, eu quero conversar com alguns assim, Sim. especificamente. Esse é um cara que... Brilhante. Né, eu até tenho um tema de uma mensagem que eu ministrei recentemente, falando da história de Paulo, e o tema é exatamente uma capa e alguns livros. Paulo preso ali na prisão em Roma, sabendo que os dias dele estavam terminando aqui na terra, que ele ia morrer, mas ainda ele falou assim: mas ainda eu tenho tempo de fazer alguma coisa para Deus. Ele fala para Timóteo: Timóteo, traz a minha capa, os livros e os pergaminhos que eu esqueci lá em Troade. E é interessante, só para a gente fazer aqui um contraponto, eu fui entender por que Paulo esqueceu a capa, os livros e o pergaminho, já que pergaminho eram coisas muito caras. Os livros eram um material de estudo dele, também algo que Paulo era um cara muito culto. E a capa, que era uma capa de proteção mesmo, uma capa para frios extremos. É porque quando Paulo estava na região da Mísia ali, e da Frígia, ele tinha desejo de ir para a Ásia Menor, que você falou que ele cobriu quase toda aquela parte ali, e ele estava preparado para fazer a viagem missionária. Ele queria levar alguns com ele, mas o Espírito Santo os impediu de ir. E aí você vai lembrar do texto lá de Atos, capítulo 16, quando diz que em visão, em sonho, o Espírito Santo visita Paulo e um varão macedônio fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Deus fechou a porta, aquilo que a gente estava falando, né? Deus tanto abre como fecha às vezes. Fechou a porta para que Paulo fosse para a Ásia naquele exato momento, porque Deus tinha algo muito importante para poder fazer na Macedônia. E aí diz o texto que automaticamente, quando Paulo teve aquela visão, ele juntou os cacarecos dele, chamou os discípulos e pegaram um navio e foram para a Macedônia. Por conta disso, que ele deixou na casa de Carpo para trás os livros, a capa e os pergaminhos. Uau. E aí, agora, já num outro contexto, preso em Roma, sabendo que os seus últimos dias estavam chegando, porque ser preso, ser encarcerado, passar por açoites, era algo que Paulo já sabia, ele já tinha passado, ele já estava experimentado naquilo, mas ele sabia que os dias dele estavam terminando. Mas ele fala para Timóteo: traz a capa, os livros e os pergaminhos. A capa no sentido de proteção, né? Os livros e os pergaminhos como uma alusão ao conhecimento. Eu estou preso, mas a minha mente está livre.
A minha alma tem sede de conhecimento. Eu quero, enquanto eu estiver vivo, fazer alguma coisa relevante para o Senhor. Né? E foi isso que Paulo fez. Então, veja, prisão não deteve Paulo. O cárcere não deteve Paulo, não deteve muitos homens e mulheres de Deus. Então, o trânsito, a chuva, o trabalho, equilibrar os pratos de vida profissional, família, que algumas às vezes colocam, né? Ou colocavam, talvez isso tenha mudado muito, graças a Deus, de que ou eu sirvo a Deus ou eu cuido da família. Eu quero dizer para você que igreja e família é a mesma revelação. Então, o desafio e o privilégio é você estar servindo a Deus juntamente com a sua família. Exatamente. Né? Então, nada disso é justificativa ou desculpa para que a gente possa servir a Deus. É isso que eu me apego, a minha casa, a minha família, por isso que nós servimos com alegria, independente de qualquer coisa. E é lindo que tem culto que a pastora Jess está cantando, você está na assistência ou na gestão do culto, a Ana está na mídia, trabalhando, seja operando uma câmera, seja fazendo corte, a família toda servindo junto. Exatamente. E graças a Deus que isso não é um privilégio só nosso, né? A gente vê isso em várias famílias da nossa igreja, né? E isso é uma bênção. É uma cultura, né? Uma cultura, exatamente. Pastorzão, nós temos uma cultura aqui, por falar em cultura, que a gente pede para os nossos convidados ilustres, inclusive, que aula de Paulo nós tivemos agora, muito obrigado. Foi pertinente, tinha tudo a ver e, ao mesmo tempo, muito enriquecedor. Tantos detalhes, aspectos históricos. Fantástico, fantástico. Eu nem sabia que você tinha esse domínio sobre a vida de Paulo dessa maneira. Que bênção, que bênção. Mas nós temos uma cultura aqui de pedir, se você pudesse escolher um versículo, qual seria para quem está nos ouvindo? Bom, aí agora eu não posso fugir das cartas paulinas, né? Depois desse contexto. É verdade. 1 Coríntios 15, 58. Né? A carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto ali. Ele fortalecendo a igreja, depois ele já ter corrigido muitas coisas que estavam acontecendo ali de equivocado dentro da igreja. Ele fortalece os irmãos dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, inabaláveis, sempre frutíferos na obra do Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão. Então esse é um texto que eu levo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Vamos para cima, vamos servir a Deus. Enquanto a gente estiver aqui, temos muita coisa para fazer para o Senhor. Firmes e inabaláveis. Inabaláveis e constantes. Meu Deus, isso é lindo. E é a sua história, né? A história da sua família, do seu ministério. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Foi uma experiência maravilhosa poder ouvi-lo, conhecer mais da sua história. E eu tô feliz de saber que a gente vai estar no próximo episódio juntos aqui. É verdade. Eu não sei na ordem qual vai primeiro, mas... Então assiste aí, não perde não, que vai ser muito legal. É um convidado super legal, mas deixa eu te falar, pastorzão, foi muito, muito bom. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E mais uma vez, assim, como equipe do Pascast, a gente te agradece muito por tudo que você faz, por todo o apoio, todo o carinho. Foi uma benção. Eu gostei demais, não sei como é que foi a experiência para você. Eu amei. Obrigado pelo convite. De novo, parabéns pelo trabalho que você tem realizado, que de verdade, não é porque a gente trabalha junto não, mas eu sou seu fã mesmo, assim, de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e através de você também, da Camila, em relação a todos os adolescentes aqui da igreja. E você é um pastorzão super reconhecido, admirado, que inspira tantas pessoas aqui, inclusive a nós. Né, aqueles que a geração anterior nós temos aprendido demais com vocês. Parabéns mesmo. Obrigado pelo convite e sempre que quiser pode chamar que a gente vem. Glória a Deus. Eu assim, com a equipe que nós temos aqui, fica fácil de trabalhar, né? É verdade. Com a equipe que nós temos aqui no Pascast, nós temos no staff da nossa igreja, com a nossa liderança, eu teria que atrapalhar muito para não auxiliar. Mas tem sido poderoso mesmo, pastor, fazer parte dessa equipe. É a equipe dos sonhos. É verdade. É o Dream Team. É o Dream Team. Exatamente. Isso é um ponto muito legal, né? Que realmente a gente trabalha com um ambiente muito gostoso aqui na igreja, né? E isso facilita o desenvolvimento do trabalho e a expansão do reino. Um ambiente muito saudável, um ambiente de muita parceria, de muito respeito. E muita valorização. Igrejas, né? Que muitos pastores às vezes estão buscando o seu lugar. Às vezes tem mais competição, aquela coisa de as pessoas querendo provar seu valor e tal. E aqui a gente não vê isso. Aqui a gente vê todo mundo valorizando o dom do outro, sempre um elogiando o outro, ninguém se sentindo enciumado porque um está tendo a oportunidade ali. Aliás, feliz, né, com o resultado do outro. Pois é, pastor. E isso é empolgante demais. Então,
as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm conhecido um pouco mais dos nossos pastores no Pascast também, em outras iniciativas, mas aquilo que as pessoas veem nos cultos não é diferente no dia a dia, nos bastidores. E nós estamos aqui para testemunhar isso. A começar pela nossa liderança, né? A começar pela nossa liderança. Exato. Esse amor, esse carinho, essa valorização das pessoas, não é só na frente das câmeras, na frente com o microfone na mão. É também nos bastidores, nas reuniões fechadas, em casa, no dia a dia. E é um privilégio fazer parte dessa igreja, dessa equipe. Verdade. Uma honra. Uma honra minha também estar aqui. Nós que rodamos tantos ministérios, tantas igrejas, e a gente que aprendeu em tantos lugares, poder fazer parte desse projeto é um privilégio, com toda certeza. Verdade. Pastorzão, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, por cada palavra. Que Deus abençoe grandemente. O recompense por toda essa dedicação. Que Deus abençoe. E você que está acompanhando, que você que ficou até agora. Cara, a pessoa ficar até o final do episódio, em dias onde as pessoas ficam minutos, segundos no conteúdo, é realmente alguém que Aliás, quer. Esse é um conteúdo que você pode ficar preso nele, que vai te abençoar demais. Com certeza, é edificante. A pessoa que permaneceu até aqui, ela foi edificada. Eu não tenho dúvida. E se você quer continuar sendo abençoado, não perca os próximos episódios, que vão ser poderosos também. Pastorzão, muito obrigado. Obrigado, Deus Rayan. abençoe. Deus abençoe a todos. Tamo junto.